Apareceu um vídeo pra mim da moça falando o seguinte: a babá dela, que trabalhava na casa dela, decidiu comer todos os doces que ela tinha separado para presentear. Os doces, segundo ela no vídeo, estavam separados em sacolinhas com nome. E essa babá já tinha recebido o dela, então ela sabia ali que era um formato de presente, mas mesmo assim dá para perceber, né? A sacolinha de presente com o nome. A babá foi lá, abriu as sacolinhas e comeu os chocolates que ela tinha separado para dar de presente. E aí ficou incógnita na hora que ela foi perguntar para a babá qual foi a resposta que a babá deu, do porquê ela foi lá, sabendo que era presente, sabendo que era para outra pessoa, ela foi lá e comeu. Qual foi a resposta dela? Vamos ver aqui, a gente vai assistir o vídeo juntos. Então bora lá? Olá, meninos e meninas! Hoje estamos aqui, galera. Eu, quando vi esse vídeo ele tá viralizando. Quando vi, eu fiquei assim, não, pera, calma aí. Então não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, gente. Mas sem enrolação, conta aqui o que vocês vão fazer nesse feriado. Conta aqui nos comentários, tá? Bora lá, vamos pro quadradinho. Tá aqui, gente. Essa daqui, então, é a Nil Meluísa. É o arroba dela, quem quiser seguir. Vamos ver aqui o que ela vai contar, que a babá fez com ela. E depois ela foi lá perguntar pra babá: por que você comeu os chocolates sendo que você sabia que era presente? A babá que simplesmente comeu os doces todos que estavam dentro de uma sacola pra eu presentear uma pessoa da minha família. Gente, deixa eu falar um negócio primeiro pra vocês. Eu sei que vocês adoram tacar hate pra militar em cima dessas histórias de babá. Mas, ó, vem aqui comigo. Se cada um se colocar no lugar do outro, você não ia gostar que fizessem com você. Sabe por quê? Porque, primeiro, respeito é uma coisa maravilhosa que você deve ter e exigir do outro com você. Segunda coisa, qualquer trabalho é um trabalho. E dentro de um trabalho, você tem que seguir as regras de um trabalho. Será que você faria isso na casa do seu amigo? Do seu melhor amigo? Bom, vamos lá. Eis que eu viajei e aí trouxe alguns doces e eu separei em algumas sacolinhas. E aí ficou uma sacolinha pra última pessoa que eu iria presentear. E eu deixei essa sacolinha na mesa da sala. Tava escrita o nome da pessoa que eu iria presentear. Estava lá, escrito o nome que eu iria presentear. Até que o dia que eu vou presentear essa pessoa, eu resolvo pegar a sacolinha que eu separei. Era uma sacolinha de papel, tal, bonitinha, escrito o nome da pessoa. E quando eu vou ver, estava, tipo assim, sem nenhum chocolate e somente, tipo, o presente físico, assim, sei lá, nem lembro o que era o presente. Gente, a babá comeu todos os chocolates da sacola. Aí eu fui lá e falei assim: oi, tudo bom? Querida, tudo bem com você? Aqui é a Maria Clara JP. Desculpa, é que eu sempre tenho esses pensamentos intrusivos. Aí ela falou assim: Lu, cara, eu comi. Eu falei assim: não tem problema. Mas, pô, eu te dei chocolates, tipo, os mesmos chocolates. Por que você comeu os da sacola? Ela falou assim: é porque eu tava com vontade de comer chocolate. Aí eu vi os da sacola, eu fui lá e peguei. Aí eu fiquei tipo assim: tá tudo bem? Onde mora a educação? Aí depois as pessoas vão virar e falar assim: ai, nossa, mas meu Deus, que absurdo. Eu dei chocolate. Eu dei os mesmos chocolates que estavam na sacolinha. Eu fiz uma sacolinha também. Tá bom? Por isso que eu digo pra vocês, existe uma grande coisa na vida que se chama ter educação. Tem gente que tem gente que não tem. Isso não depende de você ter dinheiro ou não. Fica a dica. Eu tô achando que a babá tá querendo ser demitida. Eu tô achando. Eu acho que ela quer ser demitida e tá tentando dar motivos pra uma demissão. Porque não faz sentido. Não faz. Você vê uma caixa de presente do patrão e tem o nome de uma pessoa qual não é você. Aí você vai lá, abre a caixa, pega o presente como se fosse seu e olha pro patrão e diz: eu tava com vontade de abrir. Aí eu fiquei curiosa pra saber o que tinha dentro, mas não era seu nome que tava na caixa. É igual uma carta. Você recebe a carta que tá com o nome de outra pessoa, você vai abrir a carta? Não pode. E aí, mas a caixa, o presente não tava com o seu nome. Por que você abriu? Porque eu tive vontade de abrir. Gente, não. Então, vocês estão entendendo? Alguma coisa está errada no reino da Dinamarca. Não tá normal. Não estamos falando a mesma língua. Isso não faz sentido. Não faz sentido nenhum. O que vocês acham, gente? O que vocês acham? Vamos ver aqui os comentários. Eu tinha feito um bolo de churros e deixei no balcão. E a pessoa que limpava o meu apartamento simplesmente levou o bolo embora. Quando cheguei em casa, fiquei procurando o bolo. Perguntei para ela, ela disse que a filha dela gostava muito, então ela levou. Eu vou falar para vocês sobre pessoas que trabalham dentro da sua casa, né? E existe pessoas, existe patrão, existe casas em que as pessoas, os donos da casa não deixam, não permitem com que os funcionários ali tenham acesso à comida
ou comam da comida deles, quer que os funcionários tragam comida de fora. Isso causa uma discussão, mas isso é uma outra discussão. Normalmente, o que a gente vê normalmente é o funcionário trabalha na casa e acaba usufruindo. Muitas vezes o patrão fala, fica à vontade, pode comer, pode tomar um café, come pão, se vai ao almoço, come o almoço, almoça com a gente. Eu já vi muito essa situação. Tem a comida lá, fique à vontade e pode comer. Só que em todos os casos em que você libera a comida para a pessoa, eu sempre percebi que os profissionais eles tinham ali uma outra mentalidade em relação à guloseima. Bolos, chocolates, salgadinhos. Você podia falar para eles, fica à vontade, faz um café, toma um café aqui com a gente, ou então prepara seu café, pode tomar. A gente já terminou, mas você pode tomar, fica à vontade. Ou seja, a pessoa vai ter liberdade de mexer na comida, de mexer no armário e fazer a comida. E até quando é liberado, o funcionário ele se mantém normalmente mais distante das guloseimas. É como se já tivesse uma questão assim, pô, essa comida aí ela é especial, a pessoa comprou para um momento assim, para um momento assado. Então, eu sempre percebi, e assim, pelo que eu ouvi também, e também pelo que eu vivi, que normalmente os profissionais não tocavam nas guloseimas, entendeu? Ainda mais quando elas estavam fechadas, lacradas, que iam ser consumidas em outro momento. Mas a comida em si, aí a pessoa às vezes ficava à vontade. E o que acontece? Então, para mim é muito esquisito um funcionário, simplesmente ele pega um bolo inteiro, ele pegou um bolo inteiro que você fez, um bolo inteiro, não pegou um pedaço, e não matou uma vontade. Não, ele pegou o bolo inteiro, guardou, embrulhou e levou para casa dele, porque a filha gosta. Você fica assim, mas você não pensou que eu fiz o bolo e também queria comer? Eu fiz um bolo e eu também queria comer. Não tinha problema você pegar um pedaço, matar, ou talvez levar um pedaço para sua filha, não tem problema nenhum, mas você pegou o bolo inteiro. Você não pensou que eu também queria comer? E talvez é por isso que eu fiz? Nossa, mas assim, do nada? A noção foi com Deus, hein? Eu não ligaria se tivesse comido ali no momento, ou se tivesse tirado um pedaço para levar, mas levar tudo? Ai, foi sacanagem. Vocês estão vendo essa lógica? Gente, que isso? A moça que fazia faxina na casa da minha mãe literalmente levou embora uma mochila de carrinho do meu filho, porque ela viu que tinha duas iguais e só tenho um filho. Meu filho já tinha uma, só que a rodinha quebrou. Então eu fui lá e comprei outra igual. Gente, sinto muito, mas eu fui na casa dela pegar de volta. Então vamos lá. O filho tinha duas mochilas, uma com rodinha quebrada e uma nova. A profissional deduziu: bom, é um filho só. Ele não vai usar as duas, então eu vou levar uma para casa. Entendi sua lógica, mas você tem que pedir permissão. Isso aí foi um objeto que foi tirado da casa sem permissão. Isso aí pode ser levado até como furto, roubo, porque você sem permissão, trabalhando no local, pegou um objeto e levou para casa sem permissão. Você pegou para você. Vai você fazer isso numa empresa? Vai numa empresa, pega lá, eu acho que eles não vão usar isso. Deixa eu pegar e eu vou levar para casa. Eles têm muito. Isso é tido como roubo, gente. Gente, que tá... Meu Deus! Ah, não, Nicole, mas eu acho que devia doar, sim, a mochila, porque se o filho tem dois, por que você não doa a segunda? Mas eis a questão. Tudo tem que ser comunicado ao dono. Você não sabe se ele já tinha alguém para dar, alguém para doar. Você não pode pegar sem permissão, entendeu? Tive uma faxineira que levou para casa todos os alfajores que eu trouxe de Buenos Aires para presentear a minha família. Custei acreditar. E o que é interessante, ela não levou um alfajor. Ela não levou dois. Ela levou todos. Como assim? Não falei nada. Mas na minha casa, ela não pisou mais. Dispensei e contratei outra. Depois fiquei sabendo que ela rouba coisas nas casas que ela vai para fazer faxina. Ai, gente, mas aí pesou o clima, né? Pesou o clima. Olha essa moça aqui contando. Estou passando por isso. Tenho uma empregada doméstica e uma diarista, que vai 2 vezes por semana. Sério, gente, chegou um ponto que estou tendo que esconder comida. Nunca precisei fazer isso. Sempre deixei elas comerem tudo o que tem em casa. Mas está faltando bom senso. Tipo, tem uma caixa de chocolate. Elas não pegam um e comem. Elas comem a caixa toda. Daí, quando eu e meu marido vamos procurar, não tem.
Nada fica na minha casa. E estou sem graça de falar e ainda sair como muquirana. Gente, o povo não sabe diferenciar gentileza. Não é porque ofereço que a pessoa pode abrir a embalagem, comer tudo o que acha e não deixar para os donos da casa. É uma situação realmente de noção. Não adianta a gente ficar falando que o patrão, ou fulano, ou beltrano é muquirano, porque assim, sempre que fala sobre funcionários, sempre que fala sobre trabalhadores, tende a defender sempre o trabalhador exatamente porque existe muita situação de abuso, existe muita situação de folga. Mas, gente, e nesse ponto, assim, principalmente o da influenciadora que a gente viu o vídeo, exige também do funcionário profissionalismo. Você tá entendendo? Agora eu não tô falando de ser bem tratado ou maltratado, eu tô falando de ter profissionalismo. Você tá na casa de uma pessoa, a pessoa te oferece X, não significa que você pode cruzar uma linha e parar de considerar que ela comprou o alimento para comer também depois. Você tá entendendo? Ou dar de presente para alguém. Não é porque agora você faz parte, a pessoa é mão aberta, não faz cara feia com comida que você vai esvaziar a despensa, porque você está indo longe e isso vai começar a incomodar. Agora, consumir dentro da casa do patrão, uma vez que o patrão permitiu, aí cabe a você ter o bom senso. Já pensou você tá numa empresa, cada um tem sua marmita, você come a sua, vai lá e come a do colega? Isso acontece em empresa. Isso acontece muito dentro de empresa e dá uma briga lascada. Dá uma briga feia entre os funcionários. Quando tem um colega que entrou e ele fica olhando a marmita dos colegas e come escondido na geladeira. Uma parte, pega aquilo que interessa e coloca na marmita dele. Cedo ou tarde as pessoas começam a perceber e dá uma briga muito feia. É essa mesma pessoa que consegue um trabalho autônomo, vai trabalhar na casa de alguém e começa a pegar comida, levar para casa. Aí não tem noção, abrir comida que está fechada, não tem ali o tato. Então não se trata, gente, de ter humanidade, de tratar bem a pessoa que trabalha com você, entender que ela é um ser humano. Não se trata disso, se trata de bom senso ao estar na casa de terceiros, na casa de um amigo, na casa de um patrão, na casa de um familiar distante, ter bom senso. Mas quando eu abri os comentários, eu vi, na verdade, má fé. Tem uma galera aí que tem má fé, fazendo uns negócios esquisitos. Agora, esse da babá, vou falar pra vocês, não entendi. Ela viu que o negócio não era pra ela, viu que era um presente e ainda assim consumiu. Agora me conta, o que vocês acham que deu nela? Por que vocês acham que ela abriu um presente que ela sabia que era de outra pessoa? Eu quero muito saber a opinião de vocês. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam. Então é isso, obrigado por terem assistido. Não esqueça de se inscrever, apertar o sininho e beijo!